Olá, gente, tudo bem? Eu sou o professor Haroldo, professor de matemática. Estou acompanhado hoje do Daniel. Tudo bem aí, Daniel? Tá? Que é o nosso intérprete. E nós vamos apresentar mais uma aula para vocês hoje. E qual seria essa aula? Números decimais 2. Matemática, 5º ano, ensino fundamental PET 3 e a 6ª semana. Tá? Quais seriam as habilidades que seriam, essenciais ao final dessa aula que você vai adquirir? Comparar e ordenar números racionais positivos, representações fracionárias e decimal, relacionando-os ao ponto na reta numérica. É uma complementação, tá? Como é a nossa aula números decimais 2, a primeira a gente já trabalhou isso e a gente vai reforçar isso com algumas atividades hoje, ok? Bom, vamos recordar o que aprendemos sobre os números decimais, tá? Números decimais. Lembra dessa representação aqui, olha lá? Opa, números decimais precisa de ter uma coisa chamada vírgula, que vai separar a parte inteira da parte decimal, ok? Bom, os números decimais são formados por uma parte inteira e uma parte decimal. Veja que a parte inteira está em azul e a parte decimal está toda em vermelha. Aqui você tem 3 inteiros e 456 milésimos. 3 casas decimais, já estava confundido aqui, tá? Uma casa decimal é décimos, 2 casas decimais é centésimos e 3 casas decimais centésimos. 3 inteiros, 456 milésimos, tá? Sabemos que não existem somente os números naturais. 0, 1, 2, 3, 4, as reticências indicam que esse conjunto é um conjunto infinito, tá? Entre o número 1 e o número 2, por exemplo, existem vários números decimais. 1,1, 1,2, 1,3, 1,4, reticências, tá? Repare na sua régua. Entre os valores inteiros, existem os valores intermediários, que são os números decimais. Veja aqui, gente, esse é inteiro, tá? Aqui você tem 1. Aqui você tem o 2 e o 3. Olha que entre o 3 e o 4 aqui, existem essas marquinhas aqui, ó, tá? Isso aqui são os nossos números decimais, tá? É disso que nós estamos falando. Números decimais. Veja aqui uma reta. 0, aí você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 e algumas poucas representações aqui. Aqui, ó, entre o 0 e o 5, você tem o meio. A metade entre 1 e 2, olha só, a representação é 1,5, 2,5, 3,5, 4,5, 5,5, tá vendo? Alguns, você ainda tem esse aqui, ó. Que número que seria esse aqui, ó? Seria o 0,1. Esse seria o 0,2 e esses são os números decimais, tá? Para ler números decimais, é necessário observar a localização da vírgula que separa a parte inteira da parte decimal. Observem, via vírgula, tá? Uma casa decimal só, 6 décimos. Veja a vírgula, 2 casas decimais, 37 centésimos. Veja a vírgula, tá? 3 casas decimais, 189 milésimos. Uma casa decimal, mas tem uma parte inteira, 3 inteiros e 7 décimos. Opa, outra parte inteira aqui. 13 inteiros e 45 centésimos. E esse último aqui, você tem 130 inteiros, 824 milésimos. É dessa forma que a gente vai conseguir fazer a leitura de todos os números decimais, ok? Bom, veja aí. Comparação de números decimais. Quando as partes inteiras forem diferentes, o maior número será aquele que tiver a maior parte inteira.
Isso é óbvio, não é verdade? Olha aqui, ó. Você tem 3,7 e 1,2, tá? Então, você sabe que a parte inteira 3 é maior que a parte inteira 1. Então, você pode escrever que 3,7 é maior que 1,2. Até aí não tem problema nenhum, tá? Mas agora aqui você precisa de um pequeno detalhe. Quando as partes inteiras forem iguais, neste caso aqui, ó, tem um 2 e tem um 2. Igualamos o número de casas decimais com zeros. O maior número será aquele que possuir a maior parte decimal, tá? Então veja você, aqui só tem uma casa decimal. Aí eu completei com zero, tá? Por que eu fiz isso? Para igualar, tá? Com a mesma quantidade de casas decimais que tem outro número. E aí você só compara essa parte decimal, 80 e 0,8, não é isso aí? E aí você está observando que 2,8 é maior que 2,08. Ou seja, 2 inteiros e 8 décimos é maior do que 2 inteiros e 8 centésimos. Teremos oportunidade de exercitar isso hoje ainda, tá? Propriedade dos números decimais. O número decimal não se altera quando acrescentamos ou suprimimos, retiramos um ou mais zeros à direita de sua parte decimal. Veja que 0,5, 0,50, 0,500, 0,5. Isso tudo representa a mesma quantidade, tá bom? A gente às vezes acrescenta um zero para facilitar alguma operação, alguma comparação, tá? Mas representam 0,5, 0,50, 500 e 5.000, a mesma coisa. Neste exemplo aqui, eu fui excluindo aqui, ó, 0,23.000, 0,2.300, 0,23 e 0,230 e 0,23. Eu suprimi, eu excluí zeros para facilitar, para usar isso para fazer alguma comparação ou alguma operação, tá? É um recurso interessante para você trabalhar números decimais. Aqui, ó, propriedade dos números decimais, mais uma propriedade importante. Para multiplicar o número decimal por 10, por 100, por 1.000, basta deslocar a vírgula 1, 2, 3 casas decimais para a direita. Observe, 2,8 vezes 10, tá? É igual a 28. O deslocamento da vírgula, uma casa para a direita. Ou seja, 2,8. Ao se multiplicar por 10, essa vírgula sai daqui. Pronto, olha lá. 2,8 vezes 10, pula uma vírgula, ok? 2,8 vezes 100 é 280. Deslocamento da vírgula, 2 casas decimais para a direita. 2,8 vezes 1.000, 2.800. 3 casas para a direita. Essa parte teórica é assim meio enjoada, mas quando você for exercitar, você vai ver a facilidade que isso é no dia a dia. Para dividir o número decimal por 10, por 100 e por 1.000, nós vamos fazer o contrário. Quando você multiplica por 10, por 100 e por 1.000, a vírgula caminha para a direita, ok? Quando você vai dividir, a vírgula caminha para a esquerda. Veja que 1,2 dividido por 10, a vírgula vem para cá, 0,12. 1,2 dividido por 100, 2 casas. 1,2 dividido por 1.000, 3 casas e assim sucessivamente. Bom, use algarismos para escrever os números decimais abaixo. Então, olha só, 34 inteiros e 7 centésimos. Gente, centésimos significa que tem que ter 2 casas decimais, ok? Então, 34 inteiros, 34 inteiros e 7 centésimos.
duas casas decimais, não é isso? 462 milésimos. Bom, a palavra milésimos aqui me diz que eu vou ter que ter 3 casas decimais. 462 milésimos. Opa, mas não tem parte inteira, tá vendo? Ó, não tem inteiro, é 462 milésimos. A parte inteira, então, é 0, tá? E como tem 3 casas decimais, 462 milésimos, tá? 24 inteiros e 8 décimos. Décimos, uma casa decimal. E tem parte inteira? Tem sim. Qual que é a parte inteira? 24 inteiros. Então, 24 inteiros e 8 décimos. Tá aí resolvido essa questão. Decomponha os números decimais. Só me interessa a parte decimal. Então, isso aqui seria 8 inteiros, mais, como tem uma casa decimal, 3 décimos, tá? Aqui você tem 27 inteiros, não é isso? Mais 5 décimos, mais, olha lá, 3 centésimos. Aqui você tem 68 inteiros, mais 6 décimos, mais 3 centésimos, mais 0,004, tá? Uma casa decimal, 2 casas decimais, 3 casas decimais. Foi feita a decomposição dos nossos números decimais. Escreva por extenso. Cinquenta e um inteiros e 2 décimos. Ok? 8 inteiros e quantas casas decimais? 2. E 2 centésimos. E este último aqui, ele tem 3 casas decimais, mas não tem parte inteira. Então aqui é só 4 milésimos, ok? Complete com o sinal maior, menor ou igual. Não é isso aí? Então lembra que eu falei com vocês? Para a gente comparar os números decimais, é necessário que eles apresentem a mesma quantidade de casas decimais. Então a primeira coisa que eu vou fazer nesse exercício é comparar as casas decimais. Veja aqui, 2 casas decimais. Aqui só tem uma. Aí você completa com 0. Tá? Aqui tem uma casa decimal. Aqui tem 2. Completa com 0. Tá? Aqui você tem uma casa decimal. E aqui você tem 3 casas decimais. 4. Vou fazer isso primeiro. Aqui tem 2 casas decimais, aqui tem 2 casas decimais. Não tem importância nenhuma. 3 casas decimais, 3 casas decimais. 3 casas decimais, 3 casas decimais. 3 casas decimais, isso aqui ficou errado aqui, é uma vírgula. 3 casas decimais e 2 casas decimais. Então tá aqui. Vou fazer essa primeira leva aqui para vocês verem. Quer ver? Só comparar. Que número é esse? 2. Que número é esse? 20. Então tá aqui. Menor. Aqui você tem 80 e 80. São iguais. Aqui você tem 5.000 e 5.000. Também são iguais. Aqui você tem 0 e 5, então esse aqui é menor. 514 e 513, este maior. 231, 203,
este aqui é maior. 3,70, esse aqui é menor. Ok? Agora eu vou passar para o outro lado aqui, ó. 2 casas decimais, 2 casas decimais. Uma casa decimal, 2 casas decimais. Então vou comparar lá. Igualei. 2 casas, sempre olhando as casas decimais. 2 casas decimais, 2 casas decimais. Aqui você tem 3 casas, 2 casas, 2 casas. E aqui vou completar. E agora eu vou fazer a comparação, tá bom? Só a parte decimal. Aqui que número que é? 9. Ali é 90. Então eu sei que 9 é menor do que 90. 30 é maior do que 3. 5 é menor que 50. 7 é menor do que 60. 85, opa, errei aqui. Fiz errado. 7 é maior do que 60. Oh, fiz errado de novo. Estava certo o que eu fiz aqui, ó. 7 é menor do que 60. 85 é menor que 86. 3 é menor do que 7. E 19 é igual a 19. Efetue as multiplicações de números decimais multiplicando por 10 e por 100. Esse aqui é tranquilo, né? Ó, multiplicou por 10, 45,7. Multiplicou por 10, 61,28. Multiplicou por 100, aqui, 2 casas decimais. Multiplicou por 100, 2 casas decimais. Multiplicou por 1000, anda 3 casas decimais. E multiplicou por 1000, anda 3 casas decimais. Isso aí é tranquilo, tá? É só o deslocamento de vírgula. Para dividir, você vai fazer o contrário, ó. Dividiu por 10, volta uma casa para a sua esquerda. Dividiu por 10, 47. Dividiu por 100, anda 2 casas decimais. Dividiu por 100, anda também 2 casas decimais. Dividiu por 1000, 3 casas decimais. Dividiu por 1000, 3 casas decimais. Ou seja, multiplicou, tá? Anda para a sua direita. Dividiu, caminha para a sua esquerda. Bom, gente, comparar, o que nós aprendemos na aula de hoje? Comparar e ordenar números racionais na representação decimal e na fracionária utilizando a notação de equivalência, tá? Identificar a representação decimal de número racional e os números decimais relacionados às medidas e compreender a leitura e a escrita dos números decimais. Bom, vocês viram a importância disso, tá? Mas eu quero deixar claro, gente, que os números decimais, assim como os números fracionários, assim como os números naturais, eles são ferramentas. Você precisa dominar essas ferramentas para resolver os problemas matemáticos, tá? São problemas que envolvam área, perímetro, problemas que envolvam medidas de altura, de volume, tá? É muito importante você se apropriar desses conhecimentos, tá? Se limita a isso? Claro que não, tá? Nós temos muito mais coisas para aprender na matemática e elas virem, mexem, ou seja, toda hora está voltando nas representações dos números decimais. Espero que vocês tenham aprendido e aproveitado a aula de hoje. Obrigado, até uma próxima vez. Abração.